Graças e paz, querido. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, agora para a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estaremos pensando com o tema Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Então, estaremos pensando sobre como vencer a adversidade e pegando exemplos que a Bíblia nos apresenta. Na primeira lição que nós tivemos, o personagem foi Abraão, que é um exemplo de fé para todos nós. Quando Abraão leva o seu filho até o sacrifício, e quando ele está subindo até o lugar do sacrifício, Isaac pergunta para ele: pai, temos aqui a madeira, temos a faca, temos o fogo, mas o cordeiro. E a palavra de Abraão é: Deus proverá. Abraão vai até o último momento, ou o penúltimo momento, que o último momento seria a morte do seu filho. Mas quando ele vai matar o filho, um anjo aparece e diz: pare. E Abraão para, é chamado pelo nome ali. E aparece o cordeiro, que é colocado no lugar ali, e aí é feito o sacrifício. Então Abraão é um exemplo de fé para todos nós. Qual o personagem de hoje? José. O título da nossa lição: Quando a adversidade é a injustiça. A autora dessa lição é Lindomar Ferreira. Então estamos na segunda lição e pensando a respeito disso. José é o nosso personagem. José é o querido de Jacó. Jacó tem um carinho muito grande por ele. Jacó dá uma roupa bonita para José, tem um carinho por ele. Ele é um dos mais novos, o penúltimo dos filhos que ele tem, dos 12. Só que os irmãos ficam com inveja por causa disso, porque Jacó é o queridinho do pai. Isso tem alguns problemas quando a gente tem o nosso queridinho dentre os filhos. Então eles ficaram com inveja. Não justifica, mas eles ficaram com inveja. Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento, não importa quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. Por que o texto fala sobre isso? Porque a inveja foi tão grande a respeito de José que os irmãos pegaram José e jogaram numa cova. Depois venderam José como escravo. Mentem para o seu pai como se tivesse morrido, o animal tivesse atacado ele. Então há toda uma história envolvendo José e José sendo levado como um escravo. Quantas adversidades nós sofremos também, Eu sofro, você sofre. E como que nós lidamos com elas? José sofreu, e sofreu muito. Mas José, através de Deus, foi sabendo lidar com essas situações. Como que nós podemos lidar com as situações que tanto nos incomodam? Quando a adversidade é a injustiça, quando somos injustiçados. A sabedoria e a confiança são marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos que o cercavam. Potifar, o capitão de guarda do palácio, os outros prisioneiros, o rei e, após muitos anos, também os seus 10 irmãos, os que conheceram José, logo perceberam que Deus estava com ele em qualquer coisa que fizesse ou onde quer que fosse. Deus sempre estaria com Abraão. Gênesis 39, versículo 2 nos diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Tudo que José fazia com excelência. Mesmo quando se sentia ou poderia se sentir menosprezado, injustiçado, José poderia perguntar: o que eu fiz para parar aqui? Qual foi o mal que eu fiz aos meus irmãos? O que aconteceu lá para os meus irmãos me jogarem num buraco? O quê? Quantos de nós paramos em momentos diversos e só fazemos perguntas, Por quê? Por quê? Por quê? E a pergunta poderia ser: para quê? Aonde vai me levar? O que vai acontecer comigo a partir do que está acontecendo na minha vida, que é um grande problema que eu não sei como resolver? Qual é a sua adversidade hoje? Porque todos nós enfrentamos adversidades. Como você tem lidado com elas? A gente vai ver o exemplo de José aqui, como que ele lidou com as adversidades. Mas a pergunta é: como que você tem lidado com as adversidades? Observamos no texto em estudo que a injustiça era uma constante na vida do nosso personagem, contrariando aparentemente a assertiva de que Deus não tolera a injustiça. Tal perspectiva potencializa a crise e a provação de José. Como entender um Deus justo que permite tamanha injustiça com seus filhos? Em tempos de pandemia,
Parece ser este o questionamento da humanidade. Alguns perguntam por que nós passamos por sofrimento, por que nós ficamos doentes, por que perdemos pessoas queridas, por que perdemos o emprego, por quê? Olhando a história de José, parece um caos, completo caos. Não sei quantos de nós teríamos condições de caminhar como José caminhou, enfrentando tantos problemas, tantas dificuldades, mas ele soube lidar com isso. E é um belo de um exemplo para todos nós. Então vamos pensar em algumas situações aqui. A primeira delas, injustiçado na família. Começa o problema de José na família, como eu disse agora há pouco. Ele é o querido do pai, os irmãos ficam com inveja. Eu falei aqui dos 10 irmãos, são 12, porque depois vem ter o mais novo, né, que é José. Mas os mais velhos ficaram chateados pelos sonhos de José, chamando ele de sonhador. Porque José tem um sonho e no sonho que ele tem, ele se vê acima dos seus irmãos, inclusive acima de seus pais. E eles ficam completamente alucinados com isso, acham absurdo. Como que José poderia pensar isso? E de uma maneira bruta, absurda, eles querem se livrar do próprio irmão. Que crise, né? Dentro de casa passamos por problemas como esses. Outras pessoas passam por dificuldades absurdas e conseguem dar a volta por cima e começando o problema dentro de casa. Você pode hoje estar passando por problemas dentro de casa. Será que ele é tão grande como a situação de José? Será que o problema que você enfrenta hoje é tão complicado que não há solução? Será que o problema que você tem hoje é tão complicado que não dá para ter diálogo? Os irmãos de José não conversaram com o pai dele, não conversaram com José, apenas o jogaram num buraco, depois o venderam. Essa foi a ação deles, sem diálogo. Não teve diálogo. Ainda que o favoritismo familiar seja um agravante nas injustiças cometidas contra José, não justifica tamanha atrocidade cometida por seus irmãos, mesmo que esse favoritismo, esse olhar diferente para José, dando uma roupa bonita para ele, uma roupa colorida para ele, uma roupa melhor para ele, uma roupa que para os outros chamou muita atenção, porque quem usava roupa colorida normalmente era aqueles ligados, tinha um destaque no país, um líder no país, ou um príncipe, alguém que fosse da elite, né? Os mais pobres usavam uma roupa de uma cor só, e ele tem uma roupa colorida, e eles, para se exibir com aquilo, porque era um garoto, e agora eles entendem que por causa disso, esse sonhador, a gente tem que acabar com essa história. As histórias não devem acabar desse jeito. Então, problema dentro de casa. Muitos dos nossos problemas começam dentro de casa. Então, resolva dentro de casa. Segundo, injustiçado no trabalho. Tem a injustiça dentro de casa, aí você pensa assim, eu vou para o trabalho, eu vou trabalhar, porque no trabalho eu não vou ser injustiçado, porque no trabalho eu vou produzir, porque no trabalho eu vou ser o melhor profissional, mas tem a concorrência, né? Tem aquele que pode ser desleal contigo e atrapalhar a sua vida. José foi vendido como escravo, e como escravo ele fazia tudo com perfeição, e ele foi parar na casa de Potifar, um soldado, um líder ali no Egito, e ele agora está num grau de confiança, ele é mordomo, ele cuida da casa, cuida do dinheiro, administra a casa, só que tem um problema, Potifar tem esposa, e a esposa gosta de José. José parece que era um rapaz muito bonito, e ela fica querendo ele de qualquer jeito, e arma uma situação para atrair José e colocá-lo na emboscada. José foi subitamente injustiçado ao ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual. Diferentemente de Rúben e Judá, José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus. Não usa o poder como oportunidade para pecar, ainda que difamado permanece fiel. José poderia naquele momento ter uma armação, estaria ele e aquela mulher, e ter o caso com ela ali.
Mas a questão não é o outro ver, a questão é a consciência de José e o compromisso dele com Deus. Essa é a questão. O que acontece é que a mulher tenta agarrar José e acaba que ele foge dela, mas ela fica com a capa. E agora ela que acusa José. Ele que tentou um assédio comigo, ele que tentou abusar de mim, inverteu toda a história. Que complicação. E tem uma palavra difícil aqui que é difamação. A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? Quantas vezes não usam o nosso nome para acabar com a nossa reputação? Isso é difamação. Acabar com a nossa história porque inventaram uma história e parece que aquele que não cometeu tem que provar que não fez o fato, né? Não cometeu o fato errado, um absurdo. As acusações vêm, mas tem uma tendência nossa absurda de não ouvir a outra parte, mas chegar acusando a outra parte. Foi o que aconteceu com José. Conta-se a história e não conversa com ele, apenas há a acusação. Aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência ao colocar nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras. Somos capazes de administrar as frustrações, saber administrar as frustrações, as dificuldades que nós enfrentamos. E quantas frustrações nós enfrentamos? A gente olha para José e ele passando por cima disso tudo. Ele é um grande exemplo para mim, um grande exemplo para você, porque ele entendeu o que Deus poderia fazer na vida dele e Deus fez. Mas não quer dizer que José não tenha sofrido, porque ele sofreu muito, muito, muito. José demonstrou total confiança em Deus, apesar das tentações e injustiças sofridas no Egito. Você pode experimentar o mesmo sucesso na vida, ministério e liderança, se, como José, seu coração estiver comprometido com Deus. Tenha uma vida comprometida com Deus. Não é meia vida, uma vida comprometida com Deus. Saiba de uma coisa, tem muita gente observando. Até porque me observa que eu tenho que andar certinho? Não, absolutamente não. Porque o teu compromisso é com Deus acima de tudo. Mas ser comprometido com Deus. Nós um dia assumimos um compromisso com Deus. E quando assumimos um compromisso com Deus, é para sempre. Quando há um casamento, nós usamos uma aliança e colocamos no dedo, há um pacto do casal ali. Ser fiel por toda a vida, até que a morte os separe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer momento estarmos juntos, não nos separarmos. Então é um compromisso de um casal, mas também é um compromisso nosso com Deus. Temos que ser comprometidos com Deus, ainda que em cenário sombrio. A perspectiva de José era que o adultério era pecado contra Deus. Recusando as estratégias de sedução da mulher, demonstrou fé em Deus, ainda que injustiçado no trabalho. Devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. Problema no trabalho. José teve problema em casa e você olha para ele, aparentemente, não tem culpa nenhuma em casa. Apenas era o queridinho do pai. E teve sonhos que Deus colocou na vida dele. José estava trabalhando na casa de Potifar. Era um excelente funcionário. Mas a acusação acaba com ele. Você anda certo em casa, você anda certo no serviço, mas tem aquele que te acusa e atrapalha a sua vida. Mantenha-se firme. Terceiro, injustiçado e esquecido na prisão. José agora vai para a prisão. Olha que loucura, ele sai de casa, porque os irmãos fazem o que fizeram com ele, vai parar no Egito como escravo, trabalha e é um excelente escravo funcionário, podemos dizer assim, e agora ele vai parar na prisão. Então, e agora que a gente pensa, acabou tudo para José, porque agora está na prisão e é o fim, vai morrer na prisão. Prisão era um lugar complicadíssimo, porque alguns estavam ali esperando ser julgados, outros estavam ali porque eram escravos, não trabalhavam durante o dia, depois iam para o cárcere e ficavam ali. E José está no meio desse povo.
sem ser julgado, apenas uma acusação, e ele está ali esquecido. Mas José, mesmo preso, ele entende que deve fazer as coisas com excelência. Quando as coisas parecem saírem dos eixos, não deixe de fazer com excelência. Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava, porém, deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Ele agiu com tanta excelência na prisão, como um preso esquecido ali, que agora as chaves do cárcere estavam com ele, porque confiavam nele, porque tudo que José fazia com excelência. Então faça com excelência, aonde você estiver. Ah, mas eu ganho pouco, faça com excelência. Ah, mas é complicado, faça com excelência. Ah, mas eu fui injustiçado, ande correto, não mude de atitude por causa disso. José é um grande exemplo para todos nós. Não é porque você sabe o final da história de José, onde ele foi parar como líder, como aquele que, usado por Deus, agora tem alimento para o povo, vai parar no faraó, mas é porque ele confiava em Deus e você confia em Deus também. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? Vou repetir aqui para você. Você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? No trabalho, em casa ou na escola? Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Ah, eu fiz de qualquer jeito. Não, faça da melhor maneira possível. Quando nós fazemos da melhor maneira possível, tem um retorno natural das coisas. E eu não estou dizendo as coisas complexas, não. O simples, mas faça com excelência. Quando o assunto eram os sonhos, José voltava a atenção de todos para Deus. Em vez de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. José entendia os sonhos, compreendia os sonhos, interpretava eles. Deus colocou isso, como uma habilidade para José. Mas José não usou isso para ter fama, como um adivinhador, como um intérprete de sonhos. Não, eu estou fazendo porque Deus está mandando eu falar. Deus está me dando a resposta. É Deus que está falando. Não bota a luz para cima dele, o holofote para cima dele. Aponta para Deus. Aponte para Deus. Deus está contigo e te sustenta em todos os momentos. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença do faraó. Ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. José estava preparado para qualquer momento que acontecesse. Interessante isso. Estamos preparados para qualquer momento. Muitas coisas acontecem e não estão na nossa agenda. E temos que estar preparados para elas. Prepare-se. Ah, vou me preparar melhor quando me aposentar, quando eu tiver mais folga, quando. Prepare-se sempre. Nós não sabemos as horas das coisas. José estava preparado e vai até Faraó, porque o Faraó tem um sonho que incomoda ele e ninguém consegue interpretar. Ele vai parar agora com o Faraó e ele interpreta o sonho do Faraó. E o Faraó confia nele. José fala que vai ter dias de prosperidade, de muito alimento. Depois vai ter uma escassez absurda. Então ele orienta, você vai ficar à frente. Tenha celeiros, guarde o alimento, para depois, quando vier o período de fome, termos o que comer. José tem essa confiança agora. Agora ele está no patamar. Um homem que estava no buraco, um jovem no buraco, um jovem preso, e agora um jovem que manda, e manda muito, porque o faraó confia nele. Ele é o segundo. É o faraó, depois é ele. Olha que coisa fantástica na vida de José. Você provavelmente não vai interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras, em seus sábios conselhos. Você tem sábios conselhos? Pode não ser para um rei,
Mas na sua família, você tem sábios conselhos? Está preparado para dar sábios conselhos? Está preparada para dar sábios conselhos? O que tem saído da sua boca? Seu treinamento para estar em esta importante posição envolveu ser primeiro escravo e depois prisioneiro. Em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e aos outros. Servir a Deus e servir aos outros. E acrescenta a palavra que eu falei agora há pouco, com excelência. Quarto, honrado por Deus em todas as adversidades. Problema na família, problema no trabalho, prisioneiro, agora honrado por Deus em todas as adversidades. Deus usou até as más ações dos irmãos José para cumprir seu plano definitivo. Ele enviou José adiante para preservar vidas e salvar o Egito. A palavra bonita de José, quando ele conversa com os irmãos, diz: olha, eu vim à frente para prover, para ter alimento para todo mundo, para Deus me usar. Eu só vim à frente. Ele perdoa os irmãos. Deus honra. Deus vai te honrar. Deus tem te honrado porque você tem andado certo. Agora não tenha dúvidas. Quando a gente tem dúvida, a gente faz besteira. Quando nós somos ansiosos, a gente faz a coisa, bate pronto, nós fazemos besteira. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vós me intentaste mal contra mim, vocês fizeram mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Vocês fizeram mal comigo, mas Deus reverteu a situação em bem para fazer como se vê neste dia. Fala para os irmãos, vocês podem observar aí, olha o que Deus tem feito. E começou com vocês. Na adversidade, Deus usou José. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado, e Deus mesmo assim usou o seu filho. José tinha provado ser um conselheiro confiável do faraó. Privilégios e liberdade frequentemente são resultado do quanto demonstramos ser confiáveis, uma vez que a confiança se adquire gradualmente. Aproveite cada oportunidade para provar que você é confiável até nos detalhes. Você é confiável? Deus quer pessoas confiáveis. José era confiável. José foi confiável lá com Potifar. Senhor, administra aí, até que a mulher arma aquilo tudo. Era confiável para o pai dele. Foi confiável para o carcereiro. É confiável para o faraó. Você é confiável? Espero que a resposta seja sim. Um sim bem firme. Jacó, ou Israel, estava morto. Os irmãos temiam a vingança. Poderia José realmente tê-los perdoado por ter sido vendido por eles como escravo? José não somente perdoara, mas também lhes assegurou que cuidaria deles e de suas famílias. O perdão de José foi completo. Ah, papai morreu e agora José vai para cima da gente, vai acabar com a nossa vida. José perdoou. Perdão não tem condições. Perdoa-se. José perdoou. A gente espera do outro um comportamento diferente. Isso sim. Mas José perdoou de coração. José perdoou. Os segredos desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus. Uma vida inteira de confiança em Deus. Não apenas em períodos, mas uma vida inteira. Quando está tudo bem, quando está mais ou menos, quando está ruim, quando está horrível. Confiança em Deus. E concluindo, para pensar e agir, o importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Como a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Assim como fez José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e adversidades
que você tem vivido em bênção para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Deus é justo e Deus tem cuidado da sua vida. Deus continuará a cuidar da sua vida. Confie nele. E como diz o título da nossa lição, quando há adversidade, é a injustiça. Se você tem sido injustiçado, confie em Deus. A história ainda não acabou. Se José pensasse, meu fim é aqui nesse buraco onde meus irmãos me jogaram. Meu fim é como escravo. Meu fim é como injustiçado quando uma mulher me acusa. Meu fim é quando eu estou preso e sou esquecido porque revelei os sonhos daqueles que estavam comigo ali e esqueceram de mim. 2 anos depois, o Faraó tem um sonho, aí lembram dele. Será que é assim? Confie em Deus nas adversidades. José é um grande exemplo para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Adversidades existem para todos nós, mas confie em Deus. Deus é o justo juiz. Amém e amém.